Meus caros, aparência, beleza, essas questões, é um assunto, cara, muito recorrente que a gente aborda aqui no canal, a gente conversa, tá? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um relato, cara, muito interessante, muito sincero, de um camarada que eu não sei de qual país ele é, tá? Ele dando o seu relato sobre como é passar pela vida sendo uma pessoa feia. Eu não legendei esse vídeo, eu fiz melhor, eu dublei. A gente vai checar esse relato aqui. A gente vai traçar alguns pontos, tenham paciência, tá? Vou dividir esse vídeo em duas partes, esse aqui vai ser a parte 1. Deixa aquele seu like aí pra valorizar esse trabalho, que deu muito trampo pra produzir. Enfim, fica com a gente aqui até o final, vocês vão gostar demais, cara. Se inscreve aí também, vai ser da hora. Deixa eu começar te contando a história de como eu comecei a ser chamado de feio. Eu tive muito problema para ter amigos quando era mais novo. Todo mundo sempre me evitava, achava maneiras de se livrar de mim e eu meio que não ligava naquela época. Eu tive alguns amigos quando eu tinha, talvez... qual era a idade mesmo? Eu acho que era tipo... por volta de 13 anos quando eu tive meus primeiros amigos de verdade. Eu tinha 12 para 13. Eles tinham 16, 18, belos machos alfas. Eles foram os primeiros a começar a me chamar de feio. Aqui é aquela coisa muito simples, né, rapaziada? Quando a gente é criança, a gente não tem muito lá essas questões de padrões. E eu me recordo de na infância não ligar tanto para certas coisas que eu comecei a passar a ligar quando eu era um pouco mais velho, tá? E, cara, pelo amor de Deus, se vocês têm amigos que colocam você pra baixo, vocês precisam de amigos melhores. Nunca aceitem uma amizade assim. Uma vizinhança meio sombria, então é tipo... eles estavam comigo porque minha mãe dava cigarros para eles. Nossa, então eles eram meio que meus guardiões, algo assim. E eles foram os primeiros a me chamar de feio. O tempo passou e eu acabei na escola. Eu me lembro da primeira vez que comecei, eu nunca meio que me importei com garotas. As garotas eram meio... porque eu lembro de ser muito novinho. Elas corriam atrás de outros caras no pátio da escola. E elas fingiam que queriam beijar os caras. E os caras eram meio que tipo... E eu me lembro de todos perseguindo uns aos outros e ninguém me perseguia. Eu ficava lá perguntando, tipo... porra é essa? Eu achava que tinha uma coisa errada comigo. Eu era o único naquela escola que dizia, eu queria que um outro me perseguisse. E isso nunca aconteceu, então, Caraca, imaginem só vocês, rapaziada, numa escola, sei lá, com seus 13 anos, cara. Nossa, essa fase é aquela fase onde você começa aquela transição entre o pirralho, sabe, extremamente petulante, que torra a paciência do professor. É a transição dessa fase pra fase em que você começa, de fato, a gostar de meninas, cara. Eu lembro que nessa fase eu também era assim, comecei a gostar de menininhas ali e tal, com os meus 13 anos, comecei a me interessar. E você vê os caras aí no pátio, mais velhos, as meninas brincando, flertando com eles assim, aquela coisinha de pirralho de 13 anos, sabe? E você sendo ostracizado, sabe? Sendo totalmente excluído daquele tipo de situação. Mano, isso deve traumatizar o sujeito pra vida toda, isso deve gerar algum bloqueio emocional depois de mais velho. Quando eu tinha 15 anos eu comecei a gostar de garotas, tipo, estar interessado em garotas. E... meu Deus, isso é muito difícil. Muito difícil de se fazer. Porque eu também tô bêbado e eu não sei se eu quero realmente fazer isso. Caraca, deve ser uma coisa tão difícil de ter que falar, uma coisa de ficar puxando essas memórias que machucam, que o maluco tá bêbado, sabe? Ele deve ter tomado umas pra poder ficar à vontade com essa situação. Eu vou tentar fazer isso de qualquer maneira. Então, quando eu tinha 15 anos eu percebi que queria ter amor na minha vida. E tipo... a quantidade de pessoas que me rejeitou é impressionante. É inexplicável. Eu me lembro que tinha 15 anos, fui pra escola, era inativo socialmente. Eu estava um pouco acima do peso. E daí é que isso aqui tudo começou, porque eu estava um pouco acima do peso. Eu estava um pouco mais pesado. Não muito, mas um pouco mais pesado. Eu acho que a soma total, de quando eu tinha 15, 17... era mais de 400 até 500 garotas com quem eu conversei por mensagem. Mano, 400 a 500 garotas com quem ele conversou por mensagem. Irmão, eu acho que ao longo da minha vida eu nunca nem falei verbalmente com 400 e poucas garotas. Tudo bem, mas aqui ele deixou bem claro que isso era uma questão online, tá? Online. Aqui, normal, a gente já deixa muito esclarecido, a gente aconselha que ninguém fique no joguinho virtual. Irmão, quer conhecer garotas? Você que é um pouco mais velho aí? Fisicamente, tá? Jogo da vida real. A vida no jogo real é muito mais justa para os homens medianos e um pouco mais feios
do que é na internet. Internet não rola. Com quem eu tentei entrar num relacionamento. E não eram garotas normais. Eu nunca fui nas normaizinhas ou atraentes. Eu sabia desde o começo que aquilo não era pra mim. Elas colocavam a barra tão alto que elas queriam os caras que eram atraentes, inteligentes, engraçados e tudo mais. Então, eu tentei conversar com outras garotas. Conversei com garotas que estavam acima do peso, que não eram muito bonitas. Algumas tinham nariz grande como o meu, outras com lábios grandes. Algumas tinham cabelos curtos. Eu até conversei, acho que foram 3 garotas que eram deficientes. Agora, nessa época, eu tinha entre 15 e 17 anos, eu era muito novo. E todas, cada uma delas me chamou de feio. Cada uma delas. Caraca, mano. Eu tô rindo, mas não é de achar isso engraçado, é porque deve ser uma coisa muito frustrante. Imagina só você ser um cara que é ostracizado pela beleza e ser rejeitado por outras pessoas que também são pessoas feias. Cara, é tipo você ser morador de rua, sabe? Sentado do lado de um morador de rua numa praça e chega aí, cara, como é que você tá? Ah, o cara, sai daqui, cara, você é mendigo. É que a pessoa, geralmente, ela não se vê no nível em que você as vê, né? A gente sempre tende a se ver de uma forma que as outras pessoas veem um pouco diferente, tá? A gente sempre tende, às vezes, a ter uma impressão da gente um pouco diferente, tá? Deve ser um bagulho muito... Algumas foram diretas e honestas. Diziam, tipo, você não é meu tipo, ou você é feio. Tipo, se alguém disser, você não é meu tipo, isso é a forma mais gentil de uma pessoa dizer que você é feio. E eu sempre ouvi, você não é meu tipo. Depois de 2 anos eu desisti. Eu simplesmente desisti totalmente. Quando eu desisti, eu comecei a me importar mais em conversar com pessoas que tinham dificuldades ou eram tristes, que não tinham uma vida muito fácil. Isso aqui é um aprendizado pra todo mundo, tá? Isso é um erro, cara. Isso é um erro. Eu sei que ele tentou levar a vida pra uma perspectiva um pouco mais sentimental, um pouco mais profunda no sentido, sabe, da existência humana, mas as pessoas que elas tenham já um histórico com algum problema e você buscar outras pessoas que tenham também históricos com problema é amplificar problemáticas na sua vida. Eu sei que é difícil, tá? Mas uma pessoa com um problema deveria buscar pessoas que tenham soluções para um problema, não pessoas que vão ficar ali conversando entre si e amplificando. É tipo pessoas que são pobres e ficam se juntando com outras pessoas que reclamam que não tem dinheiro. Sabe quando as pessoas estão na rua, tipo, dia tá difícil, né? Nossa, tudo tão caro. Nossa, daqui a pouco não vai ter nem mais como comprar comida. Isso gera uma sincronização, um alinhamento de ideias que só amplifica aquele sentimento de escassez, de pobreza que só te prende, cara. Então, não façam isso, rapaziada. Vocês têm um problema, evitem pessoas que também têm problemas. Procurem pessoas que querem crescer e evoluir. Foi aí que eu conheci a primeira garota na minha vida que queria ficar comigo. E eu passei 7 anos com aquela garota. E eu me arrependo demais. Porque aquela era uma garota que me tratava tão mal e estava apenas me usando. Ela me chamava de feio. Ela me forçava a andar 5 a 10 metros atrás dela. Rapaziada, vocês já se imaginaram como é ter um relacionamento com uma pessoa que tem vergonha de estar com você? Ao ponto de, tipo assim, ela te obrigar a andar, tipo, uns 10 metros atrás dela, para que ninguém pense que vocês dois são um casal? Isso aí, cara, é de uma crueldade tão absurda, porque o que acontece? Isso aí são pessoas que também têm um problema parecido, que humilham o outro para tentar, de alguma perspectiva, tentar sair por cima, sabe? Tentar não se sentir as piores pessoas do mundo, tá? E com isso, elas simplesmente fazem isso com outras pessoas, sabe? São cruéis para poder isso massagear uma autoestima fodida que elas têm. Ela nunca segurou minha mão, ela nunca me beijou em público, ela nunca fez nada para mostrar apreço por mim. Simplesmente só me usou. E não era um bom relacionamento. Ela nunca se importou comigo, ela sempre estava com raiva, agressiva. E na primeira metade do primeiro ano, ela não queria ter um relacionamento comigo de verdade. Ela só queria ficar comigo. A gente transava, se divertia, eu acho. Tradução, o sujeito ele era o backup, sabe? Ela tava tentando ver se conseguia algo melhor enquanto tava ali com ele e não apareceu, acabou entrando no relacionamento. Quando a gente saía, quando eu era forçado a caminhar atrás dela.
E aí a gente começou um relacionamento e ela fez de tudo. Eu acho que 3 ou 4 anos que ela esquece o meu aniversário, ela me traía, flertava com outros caras online. Eu sempre fiz tudo o que pude. Eu fazia 20 minutos de massagem nas costas dela todos os dias. Uau. Mesmo estando doente, eu estava fraco, triste, mas eu dei tudo de mim. Tentei ser um bom namorado, fazia as massagens, comprava presentes para ela. Quando eu tinha dinheiro, passava meu tempo com ela. Eu mudei minha personalidade por causa dela, para que ela não se sentisse que era tudo muito estranho. Cara, aqui a gente vê completamente uma dinâmica de codependência emocional de ambas as partes. De ambas as partes, tá? Ele porque sempre se sentiu rejeitado pela aparência que tem e estava disposto a aceitar qualquer coisa, porque era melhor ser humilhado, sabe, ser escorraçado por uma garota extremamente narcisista do que ficar sozinho. É um erro, tá? A gente julga? Não, porque a gente sabe que deve ser terrível você ter esse estigma, sabe, com você, de ser uma pessoa ostracizada pela aparência. E ela porque, de fato, estava frustrada, vivia frustrada porque não tinha algo melhor e tinha que se conectar com ele. Então, enfim, isso não se faz, cara, jamais. Eu tentei o meu máximo para ser o melhor que eu pude. E ela sempre me dizia, você não é o suficiente, ou você não é bom o bastante. Coisas assim. Ela sempre me dizia isso. E isso foi por mais ou menos 3 ou 4 anos. Guerreiro, mano. Então eu me mudei. E ela não mudou comigo. Ela disse, você não vale a pena. Se você mudar, acabou. Então eu mudei e tudo acabou. E então ela começou a me ligar e dizer, você deveria me aceitar de volta, porque você não é digno de amor. Cara, sabe aquilo que a gente já conversou várias vezes sobre responsabilidade emocional? Pois é. Isso aqui eu costumo pensar que talvez seja o suprassumo da crueldade de uma pessoa narcisista no relacionamento, tá? Você virar pra uma pessoa e dizer assim, cara, você é inamável, você é uma pessoa indigna de receber amor, sabe? Ninguém vai te amar. Cara, você imagina ouvir isso de uma pessoa, sendo a pessoa já calejada de tantos anos, sendo ostracizada pela aparência, ser excluída, sabe, dos grupinhos de amigos da escola, e crescer, sabe, com todo mundo chamando você de feio. Mano, isso deve ser um negócio que isso deve levar, às vezes, um cara, mano, a cancelar o próprio CPF. Isso é uma loucura, mano. Nossa senhora, cara. Eu me lembro dessas palavras tão claramente. Você não é digno de amor. Essa foi a pior coisa que eu já senti. E eu pensei, dane-se isso. Não. E eu estava sozinho numa cabana no meio do nada, numa floresta. É um filme, eu sei. Eu tava literalmente morando numa cabana por 4 ou 5 meses, totalmente sozinho. E ela me ligou, foi depois de algumas semanas. O primeiro mês ela tava tipo, me aceite de volta porque você não é digno de amor, e eu disse não. E eu conheci. Foi a primeira vez que eu comecei a conversar online novamente com outras garotas. Fazia 3 anos ou quase 4. Eu tinha perdido peso. Eu comecei a fazer mais exercícios. Eu estava um pouco mais forte. As coisas estavam um pouco mais fáceis na minha vida. E também eu estava desenvolvendo meu problema alcoólico. Tipo, não dá pra dizer alcoólatra porque não era assim tão ruim. Mas eu estava bebendo demais. Enfim. Rapaziada, já deixa adiantado que vai ter parte 2, tá? Também vai depender do quanto vocês vão querer a parte 2, né? Porque esse relato aqui é muito, muito brabo, tá? Inacreditável, né, rapaziada? Aonde é que, às vezes, as coisas podem chegar, mano. Quando você não consegue se enxergar, sabe? Com uma pessoa que tem valor bastante e acaba aceitando as coisas por aceitar só pelo medo, sabe, da solidão, enfim. Mas enfim, rapaziada, vou comentar não, vou deixar aqui com vocês pra gente decidir se vai ter ou não parte 2, tá? O que vocês acharam desse formato com a dublagem e tal? Eu não tenho exatamente plano de trazer sempre isso, dá trabalho, e às vezes não dá pra ficar dublando várias vozes só com a minha voz, mas enfim, tá? Vamos trocar uma ideia aí, tá? O que vocês acharam desse relato, tá? Se vale a pena a continuação, e por hoje é só, rapaziada. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.